senhores deputados, senhoras deputadas. Vivemos uma sessão de debates, faz parte da política e foi divulgado com grande... A mídia deu bastante destaque às acusações que estão sendo feitas a vários políticos do nosso país. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma análise do que realmente eu acho dessas questões. Em primeiro lugar, é que há um grau de insatisfação muito grande da população brasileira com a política, com os políticos, com os administradores, e em função dessa insatisfação, onde eles percebem um alto grau de corrupção, que eles não estão tendo os serviços mínimos necessários, essas divulgações vêm de encontro ao que eles percebem. E a grande mídia, que quer também ter audiência, quando há esses casos em que envolve políticos, dá uma grande divulgação que vai de encontro aos anseios da população. E é necessário, eu apoio totalmente a Operação Lava Jato, é necessário que haja uma asepsia na administração pública, na política, e o papel que a Operação Lava Jato está fazendo no Brasil é um papel fundamental. Porque se não houvesse a Operação Lava Jato, vários costumes errados, equivocados, de mal feito, de corrupção, teriam sua continuidade de maneira até exacerbada. Então ela faz um papel fundamental, o Ministério Público Federal faz um papel fundamental, o juiz Moro. Agora, a bem da verdade é que, havendo denúncias, isso eu estou falando de maneira geral, havendo denúncias, não quer dizer que a pessoa que foi delatada, a pessoa que foi denunciada, que ela é responsável por ter cometido o delito. Há o devido processo legal, onde há a denúncia do Ministério Público, há a defesa e depois há o julgamento. Mas, pelo estado de coisas que o país vive, que a população sofre, no momento que há denúncia, logo há o pré-julgamento, que aqueles que foram denunciados, de pronto, são julgados. E eu digo isso na escala do Estado e na escala nacional. E eu digo que, na escala do Estado, infelizmente, isso tem ocorrido de uma maneira uma escala muito grande. E eu vejo a política que você não pode passar a mão na corrupção, tem que mandar apurar, denunciar para ser julgado, assim que deve ser a política. Mas a política é para construir, é para fazer coisas novas, é para melhorar a situação da população. E não deve-se usar o instrumento da denúncia, da judicialização, para tentar diminuir os adversários. E no Maranhão, muitos e muitos políticos têm sido julgados apenas por uma simples denúncia. Muitos políticos têm sido julgados apenas por uma denúncia sem nenhum julgamento. Isso tem sido generalizado. E aqui eu faço uma crítica a parlamentares e até membros do governo que têm feito muitas vezes esse pré-julgamento. O discurso apenas político. Eu acho que esse procedimento foi equivocado. Como eu acho que agora essas denúncias vêm de todos os lados, praticamente os políticos de maior destaque do Brasil, todos estão denunciados na Lava Jato. Mas, no meu entendimento, nem todos eles são culpados. Todos eles vão ter a oportunidade de fazer a sua demonstração de defesa para que seja julgado dentro do procedimento legal. Mas a imagem do político já fica prejudicada em função do momento em que vive o país. Então, isso eu acho que serve de alerta, que várias pessoas que foram denunciadas, eu tenho a convicção que não cometeram crime. Muitos cometeram, mas alguns eu tenho convicção que não cometeram. Mas a imagem ficou prejudicada. E isso serve a nível nacional e também serve a nível estadual. Eu quero dizer que fui base política da governadora Rosiana Sarney, sou amigo pessoal da governadora Rosiana, e eu vi que quando surgiu um novo momento político, que ela disse até em um determinado momento que não queria entrar mais para a política. Eu achei que aqui ia se criar um novo momento político, né? Onde o novo governo ia assumir. Eu já tenho 30 anos de vida pública e não ia fazer oposição por oposição. Me manter independente, nunca pedi um favor para o governador Flávio Dino, de quem
me dou pessoalmente muito bem com ele, nunca pedi um cargo, nunca pedi nenhum favor pessoal, nada. Tem total independência em relação ao atual governo. Mas, politicamente, quis dar uma oportunidade para que o que eu achasse que fosse bom para o Maranhão, para o nosso Estado, para a nossa população, eu apoiaria. O que eu achasse que fosse errado, eu tenho total independência para ser contra, votar contra e defender contra, como eu tenho feito aqui ao longo do meu mandato. Mas nunca em caráter pessoal, sempre em caráter político. Essa é a minha posição. Eu respeito, eu acho que 80% dessa casa aqui foi base política da governadora Rosiana Sarney. Os erros que aconteceram, e todos os governos têm erros, houve equívocos no governo Rosiana, como houve muitos acertos. Os equívocos teve o aval da base política da governadora aqui, e eu fazia parte. Então, eu participei dos equívocos do governo anterior, como todos aqueles que eram base do governo Rosiana, que votavam a favor, a responsabilidade maior, a responsabilidade política. E todos aqueles que faziam parte da base do governo Rosiana, no meu entendimento, na minha formação, no meu caráter, têm participação naquele governo, porque deram base política àquele governo. Eu entendo que vários deputados que faziam parte da base política, em determinado momento, por questão pragmática, ou então de sobrevivência política, eu não estou aqui para julgar ninguém, resolveram apoiar o atual governo incondicionalmente. É uma opção política, pragmática, não é a minha posição. Não é a minha posição. O que eu acho equivocado, e aí eu acho muito equivocado, é quem defendeu o governo anterior criticar arduamente o governo anterior. Se você quer defender o atual governo, eu aceito. É uma questão pragmática, cada um faz o que quer, tem a questão de sobrevivência política, da sua base, eu aceito. Agora, defender o atual governo, foi base política, e depois criticar o atual governo, responder às críticas ao governo Flávio Dino, criticando o governo anterior, eu não concordo. Não é a minha maneira de ser. Eu respeito aqui e tenho um relacionamento muito bom, pessoal e de respeito, por vários parlamentares que, ao longo do tempo, fizeram oposição sistemática aos governos anteriores. Deputado Otelino, deputado Guira, vários deputados. Eu respeito muito a posição deles, divirjo em alguns momentos, mas respeito a posição também daqueles que apoiavam o governo anterior, apoiavam politicamente, davam suporte e, por questão de convicção ou sobrevivência política, em determinado momento apoiam o atual governo. É da política. A minha formação não me permite ter apoiado um governo, vivido com aquele governo e depois acusar o governo que estava tudo errado para trás e daqui para frente está certo. Essa minha formação não me permite isso. Eu respeito, estou há muitos anos aqui na casa, meu grau de tolerância é grande, eu procuro fazer um relacionamento pessoal com todos e não confundir a questão pessoal com a questão política. Então, minha posição aqui em relação ao governo Flávio Dino é que eu resolvi dar uma oportunidade política, sou amigo pessoal dele, é uma oportunidade política, do que for bom para o Maranhão, eu voto a favor. O que eu achar ruim, eu tenho total independência e tenho feito aqui, eu voto contra. É por convicção, é porque penso assim. Não nego minhas amizades, sou amigo da governadora Rosiana, sou amigo dela e de vários outros políticos. Então, essa é a minha posição, eu tenho independência aqui para fazer o que eu achar conveniente, o que meus eleitores me disseram e o que minha consciência disser. Muito obrigado.